A capela estava cheia de pessoas que Iris não conhecia. Ela estava em pé no altar com o seu vestido branco, o tecido colado ao seu corpo trêmulo, enquanto sussurros se espalhavam pela multidão como uma maré maliciosa. O eficiente continuava a olhar para a entrada, a sua expressão ficando cada vez mais desconfortável a cada minuto que passava. Marcos deveria estar ali há 20 minutos. As mãos de Iris seguravam o pequeno ramo de rosas brancas, os nós dos dedos brancos como ossos sob as delicadas luvas de renda que usava. Ela gastara o resto da sua herança neste casamento, no vestido, nas flores, na recepção que a esperava no salão ao lado. Os seus pais deixaram-lhe dinheiro suficiente para começar uma vida, e ela confiou em Marcos quando ele disse que construiriam essa vida juntos. Os sussurros ficaram mais altos. Alguém na terceira fila riu, rapidamente abafando o riso, mas não rápido o suficiente. Iris sentiu o calor subir pelo pescoço, espalhando-se pelas bochechas como fogo. O oficiante limpou a garganta pela quarta vez, ajeitando a gola enquanto o suor escorria pela testa, apesar do ar fresco da primavera que entrava pelas janelas de vitral. Ela conhecera Marcos há 6 meses, num evento de caridade organizado pela tia e pelo tio. Os parentes distantes que a acolheram depois que seus pais morreram num acidente de carruagem quando ela tinha 16 anos. Eles nunca a quiseram, não de verdade, mas a mantiveram alimentada e abrigada até ela completar 21 anos e receber sua herança. Depois disso, o interesse deles pelo seu bem-estar evaporou-se como a névoa da manhã. Marcos era charmoso, atencioso. Ele vinha de uma boa família, ou assim afirmava. O pai dele era comerciante, a mãe pertencia à pequena nobreza. Ele cortejou Iris com flores e poesia, com promessas de um lar onde ela finalmente pertenceria, onde nunca mais estaria sozinha. Ela deveria ter percebido, deveria ter visto os sinais. A maneira como ele sempre precisava de dinheiro para este ou aquele investimento ou oportunidade de negócio. A maneira como a família dele nunca parecia estar disponível quando ela pedia para conhecê-los. A maneira como os seus olhos se desviam quando ela pergunta sobre o futuro após o casamento. Mas ela estava tão desesperada para acreditar em algo, em alguém. Estava tão cansada de estar sozinha. Outra risada da multidão, menos abafada desta vez. O oficiante inclina-se para ela, com voz baixa e compassiva. Menina Iris, talvez devêssemos adiar. Tenho a certeza de que há uma explicação razoável. Não havia nenhuma explicação razoável. Iris sabia disso com uma certeza que se instalou nos seus ossos como a geada do inverno. Marcos não viria. Marcos nunca teve a intenção de vir. Ela pensou no documento que assinou na semana passada, transferindo fundos para o empreendimento comercial que ele alegava que garantiria o futuro deles. Ela pensou na escritura da pequena casa dos seus pais no campo, que ela vendeu para pagar por este casamento elaborado que Marcos insistiu que eles precisavam para manter as aparências. O dinheiro tinha desaparecido. Marcos tinha desaparecido, e ela estava sozinha no altar de uma capela cheia de estranhos que tinham vindo para se divertir e comer, não para testemunhar um casamento. A porta dos fundos da capela abriu-se, e por um momento desesperado, o coração de Iris saltou com uma esperança tola. Mas não foi Marcos quem entrou. Era um homem alto, vestido com um traje formal escuro, cuja presença chamava a atenção imediata, apesar da sua entrada discreta. Ele estava claramente atrasado, mas movia-se com um tipo de confiança que sugeria que tinha todo o direito de chegar quando bem entendesse. Iris nunca o tinha visto antes. Ela teria se lembrado. Ele era impressionante de uma forma que nada tinha a ver com a beleza convencional e tudo a ver com a sua presença crua. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando traços marcantes e olhos que pareciam captar a luz que se filtrava através dos vitrais, refletindo-a de volta num brilho quase inumano. Ele parou logo à entrada, o seu olhar percorrendo a capela antes de pousar em Iris. Mesmo a essa distância, ela sentiu o impacto do seu olhar como um toque físico. Algo mudou na sua expressão, um lampejo de reconhecimento ou surpresa, embora isso não fizesse sentido. Eles nunca se tinham encontrado. Os sussurros cessaram. Todos observavam o retardatário, curiosos para saber quem ousaria chegar tão tarde a um casamento. O homem começou a caminhar pelo corredor, com passos medidos e deliberados. Ele não estava a ir para um lugar, estava a caminhar em direção ao altar, em direção a ela. Iris prendeu a respiração.
O eficiente deu um passo para trás, com confusão evidente em seu rosto redondo. O estranho chegou ao altar e parou diretamente na frente de Iris, perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. De perto, ele era ainda mais imponente, alto e de ombros largos, com uma intensidade no olhar que a fazia sentir simultaneamente exposta e protegida. Ele a estudou por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então, numa voz baixa o suficiente para que apenas ela e o oficiante pudessem ouvir claramente, ele falou: "Agora você está comigo." As palavras eram simples, mas carregavam um peso que Ares não conseguia compreender. Não era uma pergunta, nem mesmo era realmente uma oferta. Era uma afirmação de fato proferida com absoluta certeza. Antes que Iris pudesse responder, antes que pudesse processar o que estava a acontecer, o estranho virou-se para se dirigir à capela. A sua voz ecoou facilmente pelo espaço, chamando a atenção sem precisar gritar. "O casamento está cancelado." O noivo provou ser indigno. Ele voltou-se para Iris, estendendo a mão. "Venha comigo." A capela explodiu em murmúrios chocados. O oficiante balbuciou algo sobre protocolo e procedimentos adequados. Alguém na multidão gritou sobre escândalo, mas o estranho ignorou tudo isso. A sua atenção estava totalmente focada em Iris, a sua mão ainda estendida, à espera. Iris olhou para a mão estendida. Ela deveria recusar. Ela deveria exigir explicações. Ela deveria fazer algo além de ficar ali parada como uma tola em seu vestido de noiva, abandonada por um homem e reivindicada por outro que ela nunca tinha visto. Mas quando olhou nos olhos do estranho, viu algo que a fez hesitar. Não havia piedade ali, nem zombaria, nem diversão cruel. Havia reconhecimento, sim, e algo feroz e protetor que ela não sabia nomear. Quaisquer que fossem as razões dele, qualquer que fosse isso, não era uma piada. Ele estava totalmente sério, e ela não tinha mais nada a perder. Iris colocou a mão na dele. Os dedos dele fecharam-se em torno dos dela, quentes, sólidos e reais. Ele conduziu-a para baixo do altar, passando pelo oficiante boquiaberto, pelo corredor em direção à saída. A multidão abriu-se diante deles, chocada demais para fazer mais do que olhar. Iris manteve a cabeça erguida, embora as suas pernas parecessem molhadas e o seu coração batesse forte contra as costelas. Eles emergiram para a luz do sol da tarde. Uma elegante carruagem preta esperava na berma, muito mais elegante do que qualquer coisa que Iris tivesse visto nesta parte modesta da cidade. Um motorista estava em posição de sentido, com uma expressão cuidadosamente neutra. O estranho ajudou Iris a entrar, depois subiu atrás dela, acomodando-se no banco à sua frente. A carruagem começou a se mover antes que Iris encontrasse a voz. "Quem é você?" O estranho recostou-se, estudando-a com aqueles olhos inquietantes. "Meu nome é Lucian. Sou o rei Lycan dos Territórios do Norte." Iris olhou para ele. Lycanos. Ela tinha ouvido histórias, é claro, contos sussurrados sobre pessoas que podiam se transformar em lobos e governavam vastos territórios além dos reinos humanos. Mas eram apenas histórias, mitos contados para assustar crianças ou entreter adultos durante as bebidas noturnas. "Lycanos não são reais", disse ela, mas sua voz carecia de convicção. Os lábios de Lucian se curvaram no que poderia ser diversão. "Somos muito reais, e você é minha companheira." As palavras pairaram no ar entre eles. Iris abanou a cabeça lentamente. "Não compreendo. O que isso significa?" "Significa", disse Lucian, com voz paciente, "que você foi feita para mim. Que estamos ligados por algo mais profundo do que escolha ou circunstância. Quando entrei naquela capela e a vi ali sozinha, senti isso instantaneamente. O reconhecimento, a conexão. Você é minha para proteger, minha para amar. Minha." Iris encostou-se no assento, com a mente a girar. Isto era loucura. Tudo isto. Ela tinha passado de abandonada no altar a ser reivindicada por um homem que dizia ser rei de criaturas que não deveriam existir. Ela deveria exigir que a deixassem sair da carruagem. Deveria gritar ou lutar ou fazer qualquer coisa além de ficar ali sentada a ouvir aquela loucura. "Eu vi o que estava a acontecer", continuou Lucian, agora com uma voz mais suave. "Eu não planeava originalmente participar da cerimônia. Eu estava na cidade a negócios diplomáticos e um dos meus conselheiros mencionou que havia um casamento na capela.
Fui por capricho, representando o meu território. Mas no momento em que te vi, eu soube. E então percebi que estavas sozinha, que quem quer que fosse com quem te casarias te abandonou. Iris estremeceu com a palavra abandonada. Sim, era exatamente isso que Marcos tinha feito. Ele tinha lhe tirado tudo e deixado-a diante de uma multidão de estranhos, humilhada e destroçada. Por que me ajudaste? Ela sussurrou. Se o que estás a dizer é verdade, se essa coisa de companheiro é real, por que não me deixaste sofrer e abordaste-me mais tarde? A expressão de Lucian endureceu. Porque és minha, porque ninguém que me pertence sofre se eu puder evitar, porque era insuportável ver-te ali parada, sofrendo. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar intenso. Não espero que compreendas ou aceites isto imediatamente. Sei como isto deve parecer, mas peço-te que me dês uma oportunidade de provar o meu valor. Vem para o meu território. Deixa-me mostrar-te como a tua vida poderia ser. Se após um tempo razoável realmente quiseres partir, não te impedirei. Iris cruzou os braços à volta do corpo, sentindo-se subitamente com frio, apesar da tarde quente. Tudo o que ela possuía, tudo o que tinha, tinha desaparecido. Marcos tinha feito com que ela não tivesse dinheiro, nem casa, nem família que se importasse com ela. Ir com Lucian, por mais louco que parecesse, não era muito pior do que as suas alternativas. O que acontece se eu disser não? Perguntou ela. Lucian cerrou os dentes. Então, mandarei o meu pessoal arranjar-te uma residência confortável aqui na cidade. Vou garantir que tenha fundos e segurança e espero que eventualmente mude de ideias. Ele iria deixá-la ir. A certeza na sua voz disse a Iris que ele falava a sério, por mais impossível que isso parecesse. Este homem, este rei que afirmava que ela era sua companheira, simplesmente a deixaria ir embora se ela pedisse. Isso, mais do que qualquer outra coisa, fez com que ela tomasse a sua decisão. Eu irei consigo, disse Ares baixinho, mas não prometo nada além disso. Algo feroz e triunfante brilhou nos olhos de Lucian. É tudo o que peço. A viagem para os territórios do norte levou 3 dias. Lucian explicou que poderiam ter viajado mais rápido se Iris se sentisse confortável em se transformar em loba e correr. Mas como ela era humana e não podia se transformar, tiveram que confiar na carruagem. Ele foi infalivelmente cortês durante a viagem, garantindo que ela tivesse acomodações confortáveis todas as noites, nunca pressionando por mais do que conversa. Ele contou-lhe sobre o seu território, sobre a alcateia que governava. Os Lycians, explicou ele, eram organizados em alcateias com uma hierarquia alfa. Ele era o rei alfa, o Lycan mais forte e dominante das regiões do norte. A sua alcateia contava com milhares de membros, espalhados por várias cidades e povoados. Eles viviam ao lado dos humanos em algumas áreas, mantendo a sua verdadeira natureza escondida. Em outras, particularmente nos territórios mais remotos, viviam abertamente como Lycians. Iris ouvia, fascinada, apesar de si mesma. Lucian era paciente com as suas perguntas, nunca a fazendo sentir-se tola por não saber coisas que aparentemente eram de conhecimento comum entre os Lycians. Ele explicou o vínculo de companheirismo, como era uma conexão que ia além da lógica ou da razão. Como era dito ser um destino escrito nas estrelas e no sangue. Mas eu sou humana, Iris apontou na segunda noite, enquanto se sentavam numa sala de jantar privada de uma pousada. Como posso ser companheira de um Lycan? Lucian pousou o seu copo de vinho, considerando que era raro, mas não inédito. Às vezes, o vínculo atravessa espécies. A minha própria avó era humana. Ela viveu uma longa vida com o meu avô e era amada pela alcateia. E ela nunca se transformou, nunca se tornou como eles. Não, o vínculo não muda o que você é fundamentalmente. Embora existam histórias de companheiros humanos que ganharam vidas mais longas, tornando-se mais fortes e saudáveis, o vínculo sustenta ambas as partes. Ele fez uma pausa. Mas mesmo sem isso, mesmo que você permanecesse exatamente como está agora, não importaria para mim. Você é minha de qualquer maneira. Lá estava aquela possessividade novamente, aquela certeza. Isso deveria ter assustado Iris. Em vez disso, ela achou estranhamente reconfortante. Depois de anos sendo indesejada, sendo um fardo para seus parentes e um alvo para um vigarista como Marcos, ter alguém que a reivindicava de forma tão absoluta
Era inebriante de uma maneira que ela não queria examinar muito de perto. No terceiro dia, eles chegaram ao território de Lucian. Iris observou pela janela da carruagem enquanto a paisagem mudava, tornando-se mais selvagem e mais bonita. Florestas densas deram lugar a colinas onduladas, né? E em seguida a um vale onde uma propriedade extensa se erguia como uma joia entre o verde. Era maior do que qualquer casa nobre que Iris já tivesse visto, construída em pedra cinzenta com torres que se erguiam em direção ao céu. Esta é a fortaleza do Pinheiro Sombrio, disse Lucian. Agora é a sua casa, se assim o desejar. A carruagem atravessou portões enormes e entrou num pátio onde dezenas de pessoas aguardavam. Estavam vestidas com estilos variados, algumas formais, outras práticas, mas todas se viraram para observar enquanto Lucian ajudava Iris a sair da carruagem. Ela ainda usava o vestido de viagem que Lucian comprara para ela na primeira pousada. Uma peça simples, mas bem feita, em azul escuro. O seu vestido de noiva fora deixado para trás, e a Iris estava grata por essa pequena misericórdia. Lucian colocou a mão na parte inferior das costas dela, guiando-a em direção à multidão que esperava. Esta é Iris, anunciou ele, a sua voz ecoando facilmente pelo pátio. Ela é minha companheira e será tratada com todo o respeito e proteção que essa posição exige. A reação foi imediata. Alguns rostos mostraram choque, outros curiosidade, alguns ceticismo, mas todos se curvaram reconhecendo-a. Iris sentiu-se oprimida pela atenção, pelo peso da expectativa em dezenas de pares de olhos. Uma mulher saiu da multidão, talvez uma década mais velha que Iris, com olhos gentis e um ar de autoridade. Sou Helena, a chefe da equipa doméstica. Se me acompanhar, vou mostrar-lhe os seus aposentos. Iris olhou para Lucian, que acenou com a cabeça encorajadoramente. Ela seguiu Helena para dentro da fortaleza, passando por corredores decorados com tapeçarias e obras de arte, subindo uma grande escadaria e, finalmente, chegando a uma suíte de quartos que a deixou sem fôlego. Havia um quarto, com uma enorme cama de dossel, uma área de estar com móveis confortáveis, dispostos diante de uma lareira, e um banheiro com uma banheira grande o suficiente para nadar. Estes são os aposentos da rainha, explicou Helena. Eles se conectam aos aposentos do rei por aquela porta, mas ela permanece trancada, a menos que você decida abri-la do seu lado. Iris olhou para a porta em questão. Privacidade. Ele estava a dar-lhe privacidade. Espaço para se adaptar e escolher. Obrigada, ela conseguiu dizer. Helena sorriu. O jantar será servido em 2 horas. Mandarei alguém para ajudá-la a se vestir, se desejar e se precisar de alguma coisa, basta tocar a campainha. Ela indicou uma campainha perto da lareira antes de se retirar silenciosamente. Sozinha pela primeira vez, desde a capela, Iris afundou-se na beirada da enorme cama. O colchão era macio. O quarto era lindo e ela não tinha ideia do que fazer com nada disso. Ela estava num castelo Lycan, reivindicada como companheira de um rei, e toda a sua vida tinha sido virada de cabeça para baixo em questão de dias. Ela pensou em Marcos, na humilhação na capela, na vida que pensava que teria. Parecia uma existência completamente diferente, algo que tinha acontecido a outra pessoa. A raiva ainda estava lá, a arder sob o seu peito, mas agora estava acompanhada por algo mais complexo. Alívio, talvez, ou possibilidade. Uma batida na porta tirou-a dos seus pensamentos. Uma jovem entrou carregando os braços cheios de tecidos. Sou Mary. A senhora Helena mandou-me ajudar a senhora a preparar-se para o jantar. O vestido que Mary trouxe era lindo, um verde esmeralda profundo que realçava os olhos de Iris. Ele servia perfeitamente, o que parecia impossível até Mary explicar que Lucian havia enviado um mensageiro com as medidas de Iris tiradas pela costureira de uma das inns. A atenção aos detalhes era impressionante. Quando Iris finalmente desceu para jantar, guiada por Mary pelos corredores labirínticos, encontrou Lucian esperando na sala de jantar formal. Ele também se tinha trocado, agora usando um traje que o identificava claramente como membro da realeza, mas sua expressão suavizou-se quando a viu. Você está linda, disse ele simplesmente. Iris sentiu o calor subir as bochechas. Obrigada pelo vestido, por tudo. O jantar foi íntimo, apenas os dois em uma extremidade de uma mesa que poderia acomodar 20 pessoas. Lucian manteve a conversa leve, contando-lhe sobre a história da fortaleza,
sobre os territórios que governava. Ele perguntou sobre a vida dela antes, e Iris se viu falando mais livremente do que esperava, contando-lhe sobre os pais, sobre a solidão após a morte deles, sobre a tia e o tio que a viam como uma obrigação. Eles não te mereciam, disse Lucian, com voz baixa e feroz. Não, concordou Iris baixinho. Eles não mereciam. Mas eu achava que Marcos merecia. Achei que finalmente tinha encontrado alguém que me queria. Lucian estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo-a dela. Eu quero-te, não pelo teu dinheiro, pelas tuas conexões ou por qualquer coisa que possas oferecer. Eu quero-te porque és minha. Porque desde o momento em que te vi, todos os meus instintos exigiram que eu te reivindicasse, te protegesse, te mantivesse. Iris virou a mão, entrelaçando os dedos nos dele. A palma da mão dele era quente, calejada pelo manuseio da espada e pelo treino físico. Ela sentiu a conexão de que ele falara, uma atração por ele que desafiava a lógica. Talvez fosse apenas gratidão por ter sido resgatada. Talvez fosse o isolamento da sua situação que a fazia agarrar-se à primeira pessoa que lhe mostrara bondade genuína em anos. Ou talvez, apenas talvez, ele estivesse certo sobre o vínculo entre companheiros. Os dias que se seguiram desenvolveram um ritmo. Lucian deu espaço a Iris, deixando claro que ela era bem-vinda em qualquer lugar do castelo. Ela explorou os terrenos, conheceu membros da alcateia e lentamente começou a compreender a complexa sociedade em que se tinha metido. Os Lishans, ela aprendeu, eram profundamente leais à sua alcateia e ao seu alfa. Eram protetores dos seus, ferozes em batalha, mas surpreendentemente calorosos e acolhedores, uma vez que aceitavam alguém. E estavam a aceitar Iris, lentamente, talvez com algumas reservas, mas aceitando-a mesmo assim. Elelanena tornou-se sua amiga, explicando pacientemente os costumes e tradições. Marcos, o chefe de segurança, e que não deve ser confundido com o homem que a abandonou, tratava Iris com respeito rude. Até as crianças da alcateia pareciam fascinadas por ela, a humana que tinha capturado a atenção do seu rei. Lucian cortejou-a adequadamente. Levou-a a passear pelas florestas, mostrou-lhe a beleza do seu território. Ele trouxe-lhe livros da extensa biblioteca, passou noites a conversar com ela diante da lareira na sua sala de estar. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu mais do que ela estava disposta a dar. Mas o seu desejo era claro em cada olhar, cada toque cuidadoso, cada momento que passavam juntos. 3 semanas depois de chegar a Shadowpine Keep, Iris percebeu que estava feliz. Genuinamente, inesperadamente feliz. Ela acordava todas as manhãs ansiosa para ver o que o dia lhe traria. Adormecia todas as noites sentindo-se segura e valorizada. E cada vez mais se pegava a pensar na porta trancada entre os seus quartos e Lucian, imaginando como seria abri-la. Foi Helena quem finalmente fez a pergunta que pairava no ar. Elas estavam nos jardins a aproveitar o sol do final da primavera, quando Helena largou o bordado e olhou para Iris com seriedade. Tu o amas? A mão de Iris parou sobre as flores que ela estava a arranjar. Não sei, admitiu ela. Gosto dele. Penso nele constantemente. Quando ele está por perto, sinto-me segura, entusiasmada e aterrorizada. Tudo ao mesmo tempo. Isso é amor? Helena sorriu. É certamente o início. O vínculo de companheirismo amplifica o que já existe, mas não cria sentimentos do nada. Se gostas dele agora, isso irá crescer e tornar-se algo mais profundo, algo inquebrável. E se eu não conseguir amá-lo, se estiver muito abalada com o que Marcos fez, então Lucian vai esperar. Ele vai amar-te o suficiente por ambos até que estejas pronta para amá-lo de volta. Helena pegou no bordado novamente. Mas não acho que isso vai acontecer. Observei-te nas últimas semanas. Estás a curar-te. Estás a voltar à vida. E olhas para o Lucian como se ele fosse o dono do mundo. Será que ela fez isso? Iris pensou nisso enquanto voltava para os seus aposentos no final da tarde. Pensou em como o seu coração acelerava quando Lucian entrava numa sala. Como o sorriso dele a fazia sentir-se quente por dentro. Como ela tinha começado a ansiar pelas conversas noturnas deles mais do que qualquer outra coisa no seu dia. Como a ideia dele com outra pessoa causava uma sensação desagradável e possessiva no seu peito. Naquela noite, quando Lucian foi à sua sala de estar para o seu habitual momento juntos, Iris tomou uma decisão.
Conversaram durante 1 hora sobre nada e tudo. E então, quando Lucian se preparava para sair, Iris levantou-se e foi até ele. Fica, disse ela suavemente. Lucian ficou muito quieto. Iris, quero que fiques. Ela estendeu a mão, tocando o rosto dele, sentindo a leve aspereza da barba por fazer contra a palma da sua mão. Quero abrir a porta entre os nossos quartos. Quero-te. Por um momento, Lucian apenas olhou para ela, com uma expressão indecifrável. Então, com um som que era quase um grunhido, ele puxou-a para si e beijou-a. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo possessivo e absolutamente perfeito. Iris derreteu-se nos braços dele, envolvendo o pescoço dele com os braços, pressionando o corpo contra o dele. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Lucian encostou a testa na dela. Tens a certeza? Não vou forçar-te a nada para que não estejas pronta. Tenho a certeza, sussurrou Iris. Estou pronta. Quero isto. Quero-te. Lucian levantou-a sem esforço, levando-a para o quarto. Ele foi gentil, mas meticuloso, adorando cada centímetro da pele dela como se ela fosse algo precioso e raro. E quando finalmente se uniram, Iris sentiu o vínculo de companheirismo encaixar-se como algo físico. Uma conexão que brilhou entre eles, unindo-os de uma forma que transcendia o físico. Depois, deitada nos braços de Lucian, Iris sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não por tristeza, mas por um alívio avassalador. Ela tinha tanto medo de que Marcus tivesse destruído algo essencial nela, que nunca mais seria capaz de confiar, desejar ou amar novamente. Mas ali, com Lucian, ela se sentia completa. Sentia-se amada. Sentia-se em casa. Eu amo-te, sussurrou ela na escuridão. Os braços de Lucienne apertaram-se à sua volta. Eu também te amo. Desde o momento em que te vi sozinha naquela capela, amei-te. E vou amar-te até ao meu último suspiro e além. Na manhã seguinte, Iris acordou com a luz do sol a entrar pelas janelas e o batimento cardíaco constante de Lucian sob o seu ouvido. Ela sentia-se diferente, mudada de alguma forma fundamental. O vínculo entre eles vibrava, uma consciência constante um do outro que era reconfortante, em vez de invasiva. Bom dia, minha rainha, murmurou Lucian, com a voz rouca pelo sono. Rainha. Ela ia ser rainha. O pensamento deveria tê-la aterrorizado, mas em vez disso parecia certo. Inevitable, até. Bom dia, meu rei, respondeu ela, inclinando a cabeça para trás para beijar o queixo dele. Durante o pequeno almoço, Lucian ficou sério. Devemos discutir a cerimônia formal de acasalamento. É uma tradição na cultura Lycan, um reconhecimento público do vínculo. Mas eu entendo se você ainda não estiver pronta para isso depois do que aconteceu na capela. Iris pensou. A cerimônia na capela parecia algo que tinha acontecido a outra pessoa em outra vida. Mas ela entendeu o que Lucian estava realmente a perguntar. Ela estava pronta para se comprometer publicamente com ele, com essa vida, com ser sua rainha. Quando? Ela perguntou. Os olhos de Lucian se arregalaram ligeiramente. Tu queres? Sim, Iris pousou a chávena de chá e estendeu a mão para ele. Quero que todos saibam que sou tua, que escolhi isso, escolhi-te, que não sou uma pobre donzela abandonada da qual tiveste pena, mas a tua verdadeira companheira. A cerimônia foi marcada para 2 semanas depois, dando tempo para que as matilhas dos territórios vizinhos chegassem. Ao contrário do seu quase casamento com Marcos, Iris estava profundamente envolvida em todas as decisões. Ela escolheu o local, uma clareira na floresta onde flores silvestres cresciam em abundância. Ela escolheu um vestido, simples e bonito, nada parecido com o elaborado que ela usara na capela, e escreveu os seus próprios votos, colocando o seu coração em cada palavra. O dia da cerimônia amanheceu claro e brilhante. Iris não estava nervosa, o que a surpreendeu. Ela sentia-se calma, segura, pronta. Helena ajudou-a a vestir-se, colocando flores no cabelo dela em vez de um véu. Estás radiante, disse Helena, com lágrimas nos olhos. Luciana é um homem de sorte. Eu é que sou a sortuda, respondeu Iris, e ela falava a sério. A cerimônia em si foi linda. Centenas de licantropos reuniram-se na clareira, formando um círculo em torno de Iris e Lucian. Não havia oficiante nem estrutura formal, apenas 2 pessoas falando com o coração, unindo-se diante de sua alcateia. Lucian foi o primeiro.
Iris, quando te encontrei, você estava sozinha. Mas nunca foi fraca. Você ficou ali com a cabeça erguida, enfrentando a humilhação e a traição com dignidade. Naquele momento, vi não apenas minha companheira, mas uma mulher de força extraordinária. Você me deu sua confiança, seu amor e a si mesma. Prometo valorizar esses presentes pelo resto da minha vida. Prometo proteger-te, apoiar-te, amar-te com tudo o que sou. Des a minha companheira, minha rainha, meu coração. Iris enxugou as lágrimas enquanto proferia os seus próprios votos. Lucian, quando entraste naquela capela, eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Tinha perdido tudo e acreditava que não tinha mais nada a oferecer. Mas viste valor em mim quando eu não conseguia vê-lo em mim mesma. Deste-me abrigo e segurança. Mas mais do que isso, deste-me uma escolha. Deixaste-me vir até ti livremente, no meu próprio tempo. Escolho-te agora, abertamente e completamente. Prometo ficar ao teu lado, apoiar-te, amar-te com tudo o que sou. És o meu companheiro, o meu rei, o meu lar. Lucian produziu 2 anéis, simples alianças de prata gravadas com runas que Helena explicou representarem proteção e eternidade. Eles trocaram-nos e, em seguida, Lucian puxou Iris para perto, beijando-a profundamente enquanto a matilha explodia em aplausos e uivos. Naquela noite houve uma celebração que durou até o amanhecer. Iris dançou até os pés do Eren, riu até as costelas do Eren e sentiu-se mais aceita e amada do que nunca em sua vida. Agora, essa era a sua matilha, a sua família, o seu povo. Quando o céu começou a clarear com o amanhecer se aproximando, Lucian levou Iris para longe da celebração. Eles caminharam pela floresta silenciosa de mãos dadas até chegarem a um pequeno riacho que borbulhava sobre pedras lisas. Quero mostrar-lhe uma coisa, disse Lucian. Ele deu um passo para trás e, diante dos olhos de Iris, transformou-se. Num momento, ele era um homem e, no seguinte, era um lobo enorme, cinza prateado e lindo, com olhos que continuavam distintamente os de Lucian, mesmo na forma de lobo. Iris ajoelhou-se na relva, estendendo a mão com hesitação. Lucian aproximou-se, pressionando a sua enorme cabeça nas mãos dela. O seu pelo era macio e espesso, quente sob os dedos dela. Isso fazia parte de quem ele era, parte do que ela tinha aceitado. E olhando para ele assim, ela não sentiu medo, apenas admiração e amor. Lucian transformou-se de volta, ajoelhando-se diante dela em forma humana. Obrigado, disse ele suavemente. Por quê? Por aceitar tudo de mim. Por não ter medo. Iris segurou o rosto dele com as mãos. Como eu poderia ter medo de você? Você é meu. Eles fizeram amor ali, junto ao riacho, enquanto o sol nascia. O vínculo entre eles cantava, selando a sua união de todas as formas possíveis. A vida em Shadowpine Keep estabeleceu-se numa nova normalidade. Iris assumiu as funções de rainha, e para sua surpresa, era boa nisso. Mediava disputas, planeava eventos, cuidava dos membros da alcateia que precisavam de ajuda. Tornou-se amada não por ser a companheira de Lucian, mas porque se preocupava genuinamente com as pessoas que agora governava ao lado dele. Os meses passaram. Iris aprendeu sobre a política da alcateia, sobre o delicado equilíbrio entre os territórios humanos e Lycan. Ela participava nas reuniões do conselho, oferecendo insights que Lucian valorizava. Ela não era apenas uma rainha no título, mas na verdade. Uma noite, 6 meses após a cerimônia de acasalamento, Iris estava na mesma clareira onde eles se comprometeram um com o outro. Lucian encontrou-a lá, envolvendo-a com os braços por trás. "Em que estás a pensar?", murmurou ele contra o cabelo dela. "Na capela", admitiu Iris, "em ficar ali sozinha, a pensar que a minha vida tinha acabado." Ela sentiu Lucian ficar tenso. "Arrependes-te de alguma coisa?" Iris virou-se nos braços dele, olhando para ele com todo o amor que sentia brilhando nos seus olhos. "Não, nunca. Estava a pensar em como aquele foi o momento em que a minha vida real começou. Se Marcos tivesse aparecido, eu teria casado com ele. Teria vivido uma existência pequena e infeliz, sem nunca saber o que estava a perder. Mas ele não apareceu e tu apareceste. Estarei sempre presente para ti", prometeu Lucian. "Todos os dias, pelo resto das nossas vidas, estarei lá." "Eu sei", disse Iris simplesmente. "Essa é a diferença. Dizes que estás comigo agora e falas a sério. Não apenas em palavras, mas em ações todos os dias."
Eles ficaram ali na clareira enquanto o crepúsculo se intensificava. Duas pessoas que se encontraram da maneira mais improvável, unidas por algo mais profundo do que a razão ou a escolha. Iris pensou novamente naquele momento na capela, na mão de Lucian estendida em sua direção, no salto de fé que ela deu. Ela daria novamente sem hesitar. Anos mais tarde, quando os jovens Lyshans pediram a Iris para contar a história de como ela se tornou rainha, ela sempre sorria e dizia a mesma coisa. Ela contava-lhes sobre estar sozinha, sobre sentir que não tinha mais nada. E então ela contava-lhes sobre um rei que entrou no seu momento mais sombrio e sussurrou 4 palavras que mudaram a sua vida para sempre. Agora estás comigo. E ela estava. Ela sempre estaria. A história da donzela que ficou sozinha numa cerimônia de casamento, apenas para ser reivindicada pelo rei Lycan, tornou-se lenda nos territórios do norte. Era contada em torno de fogueiras em noites frias, sussurrada por jovens casais que encontravam os seus próprios laços, lembrada como prova de que, às vezes, os piores momentos levam às maiores bênçãos. E em Shadowpine Keep, Iris governava com sabedoria e compaixão, amada pelo seu povo, estimada pelo seu companheiro. Ela já tinha sido abandonada uma vez, deixada sozinha diante de uma multidão de estranhos. Mas ela não estava mais sozinha. Ela estava em casa. Ela estava com ele agora e sempre estaria.